Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Cristiana e nós vamos falar um pouco mais sobre termodinâmica hoje. A gente vai entrar no capítulo 2 do livro do Moran Shapiro, que lida com energia e a primeira lei da termodinâmica. Bom, para começar a falar de energia, a gente começa falando sobre as formas de energia. Então, eu vou falar sobre as formas mais tradicionais em primeiro momento. Então, a gente tem a energia cinética, representada aí pelo símbolo EC, tá? Já é básico, né, desde o colégio. Energia cinética é meio de mv ao quadrado. A energia cinética, ela depende de um referencial, porque a velocidade, ela sempre é medida em relação a um referencial. Então, nessa figura aqui, a gente tem, por exemplo, alguns carrinhos, tá? E está marcado aqui o referencial 0 como sendo um observador fixo na superfície da Terra. Então, por exemplo, esse carrinho vermelho está se afastando dele com uma velocidade v. Se eu mudo o meu referencial para esse carrinho, a velocidade com que eu observo esse carro branco passar é diferente da velocidade com que alguém fixo aqui observaria esse mesmo carro passar. Então, quando eles estão em sentidos contrários, a velocidade de referência passa a ser a soma das velocidades. Tá? Então, isso é só para dizer, né, que a energia cinética depende sempre de um referencial. O que nos importa, na maioria dos casos, é a variação de energia cinética. Então, seria meio de mv final, né, V2, menos V inicial, V1 ao quadrado, para o mesmo objeto. Como a energia cinética depende da massa, ela é uma propriedade extensiva. A gente viu no capítulo 1, né, no vídeo anterior, que a propriedade extensiva é aquela que depende da massa. Então, como ela que depende da massa, é uma propriedade extensiva. Uma outra forma de energia que nós temos é a energia potencial gravitacional, simplesmente energia potencial é P. Ela é mgz. Z aqui é a distância vertical em relação a um referencial também. Tá, então, por exemplo, aqui essa figurinha, também é uma figurinha básica, eu tenho meu referencial aqui embaixo, eu tenho a altura desse corpo, né, no ponto A seria um HA, a altura desse mesmo corpo no ponto B seria HB, e ΔH seria a diferença entre eles, tá? Ou Z2 menos Z1, quando a gente observa a variação da energia potencial. Como ela também depende da massa, a energia potencial também é uma propriedade extensiva. Bom, a energia mecânica, ela se conserva, tá? O que a gente pode falar? Que o trabalho total realizado por todas as forças que atuam em um corpo é igual à soma das variações das energias cinética e potencial do corpo. Então, essa é uma forma de indicar que a energia se conserva. Tá? Então, o trabalho total é igual à soma das variações das energias. E uma coisa importante é que o trabalho ele é considerado uma transferência de energia para o corpo. Tá? E aí, então, você consegue transferir ou retirar a energia de um corpo na forma de trabalho, e essa energia ela é armazenada nesse corpo como energia potencial, gravitacional e ou energia cinética. Ou seja, a energia total se conserva. Então, aqui tem um carrinho, né? O exemplo básico também tem um carrinho, ele tinha uma energia cinética, ele chegou aqui no topo, ele transformou a energia cinética em energia gravitacional e depois na descida transformou de novo em energia cinética. Eu falei energia se conserva, né? Que a gente está desprezando o atrito, mas na verdade o atrito também é uma forma de dissipação da energia. Então, a energia total, ela nunca é destruída, ela pode ser transformada em outros tipos ou em outras formas de energia. Bom, então nós falamos do trabalho, né? Então, nós precisamos definir o trabalho e as unidades. Então, como o trabalho ele é considerado uma forma de fornecer ou retirar energia de um corpo, a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia. Tá? Então, o símbolo do trabalho aqui é W e energia, o símbolo é E.
Por definição, né, o trabalho é força vezes um deslocamento. Então, a unidade de trabalho, está aqui entre colchetes, vai ser a unidade de força vezes a unidade de comprimento. Ou seja, no sistema internacional, a unidade de força é o Newton, a unidade de comprimento é o metro. Então, a unidade de trabalho, Newton vezes metro, que a gente chama de Joule. Então, aqui eu estou mostrando que a unidade de trabalho é a mesma unidade de energia. Então, se a energia é meio de mv ao quadrado, a unidade da energia vai ser a unidade de massa vezes a unidade de velocidade ao quadrado. Então, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Isso no sistema internacional. Se a gente separar aqui, né, os 2 metros e verificar que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, fica também Newton vezes metro. Então, a unidade de energia é a mesma unidade de trabalho. Apresentei aqui as unidades no sistema internacional, mas nós temos outras unidades para representar o trabalho. Então, por isso, são apresentados alguns fatores de conversão. Então, por exemplo, o BTU dá 1,0551 kJ ou 778 libra-força vezes pé. E uma quilocaloria, 4,1868 kJ. É muito comum, né, às vezes, nos exemplos, nos exercícios de termodinâmica, a gente trabalhar ou utilizar, né, trabalho por unidade de comprimento. Então, BTU por libra em quilojoules por quilograma. Bom, o que é BTU, né? British Thermal Unit. O que ele representa? A quantidade de energia que a gente precisa fornecer a 1 libra de água para aumentar sua temperatura em 1 grau Fahrenheit. De maneira análoga, a caloria é a quantidade de energia que a gente tem que fornecer a um corpo de massa 1 grama para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Então, 1 quilocaloria é a quantidade de energia que a gente tem que fornecer para 1 quilograma de água aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre trabalho, inclusive sobre a definição de trabalho. Então, trabalho é integral do produto escalar entre a força e o deslocamento. Essa definição mecânica de trabalho, a definição formal de trabalho, a equação, né? Agora, quando a gente fala de termodinâmica, existe uma definição um pouquinho diferente. A gente fala que um sistema realiza trabalho sobre suas vizinhanças se o único efeito sobre aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. É importante que não há necessidade de haver o levantamento do peso, mas a gente tem a capacidade, né, de transformar aquela energia, né, aquele efeito, no levantamento de um peso. Nós trabalhamos também a questão da convenção de sinais, tá? O trabalho ele pode ser positivo ou negativo, e dependendo da literatura que a gente adota, essa convenção é diferente, tá? Então, no nosso livro, o trabalho positivo é aquele que é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. O trabalho negativo é realizado pela vizinhança sobre o sistema. Então, aqui tem um conjunto cilindro-pistão, então eu tenho um gás aqui contido dentro do meu cilindro e está sendo movimentado por um pistão. Então, o gás aqui dentro corresponde ao meu sistema, então está representado aqui também a fronteira do meu sistema. Então, quando o meu pistão se movimenta, ele pressiona esse gás e aí a minha vizinhança está realizando trabalho sobre o meu sistema. Então, isso indicaria um trabalho negativo. Agora, vamos considerar, né, que a válvula aqui esteja de tal maneira, as válvulas, né, estejam de tal maneira que a combustão desse gás, e aí ele vai se expandir. Quando ele se expande, ele empurra o pistão para baixo. Então, o sistema está realizando trabalho sobre a vizinhança. Então, seria um trabalho positivo. O trabalho, ele não pode ser armazenado dentro do sistema. A energia que é transferida e armazenada quando ocorre a realização de trabalho. Então, no caso do cilindro pistão, por exemplo, quando ele se movimentou, ele realizou trabalho.
e aí ele alterou a energia do meu sistema. Outra maneira de pensar isso é o seguinte, que o trabalho, o valor dele, né, vai depender do caminho percorrido pelo sistema entre os estados inicial e final, e não somente dos estados inicial e final. Então, por exemplo, se eu tenho um estado 1, então, e eu quero fazer esse sistema, né, chegar no estado 2. Então, eu posso fazer isso acontecer fornecendo diferentes quantidades de trabalho. Então, isso significa que o trabalho não é uma propriedade do sistema, porque ele não depende somente do estado inicial e final, depende também do caminho percorrido, tá? Então, quando a gente vai representar matematicamente, o trabalho total seria a integral da derivada da diferencial inexata. Quando a gente tem uma diferencial exata, tá? É uma propriedade, então a integral aqui ela só depende dos estados inicial e final. Então a energia é uma propriedade do sistema, o trabalho não. Aqui a diferencial é exata e aqui a diferencial é inexata. A gente tem também a potência. A potência é a taxa de trabalho. Tá? Então tem aqui o pontinho, né, para representar a taxa temporal. Então, W ponto potência. Como o trabalho é a força vezes o deslocamento, a potência vai ser a força vezes a derivada do deslocamento, que é a velocidade. Então, a unidade de potência vai ser o quê? A unidade de trabalho por tempo, joules por segundo. O nome dessa unidade é watt. E, novamente, nós precisamos dos fatores de conversão. Tá? Então, tem aí HP em kilowatt e CV em kilowatt. HP é horsepower, CV é cavalo-vapor. Eles têm valores parecidos, mas eles não representam a mesma quantidade. Tá? Então, a gente pode ver que o HP é 746, arredondando, né? E o CV 736 watts. Nós temos também o BTU por hora. Então, esses seriam os principais fatores de conversão. Eu estou apresentando aqui alguns fatores de conversão, né, mas o livro ele apresenta na capa dele, na contracapa, uma série de outros fatores de conversão que podem ser bastante úteis também. É interessante ou importante a gente modelar esse trabalho de expansão ou de compressão. A modelar o trabalho, né, e uma das maneiras mais comuns que a gente tem em termodinâmica é por expansão ou compressão de um volume fluido. Então, aqui, representando o volume, e aí tem um gás, e aqui está denotada, né, ou representada a fronteira do sistema. Então, esse gás, ou líquido, né, o fluido, ele está exercendo uma força em uma unidade de área. Tá? Então, a pressão que ele exerce vai ser a força por unidade de área. E ele está aqui inicialmente numa posição x1. Então, colocamos aqui o eixo x apontando para a direita. Então, ele vai se expandir e vai atingir, por exemplo, essa posição x2. Então, se eu quiser saber o trabalho realizado, trabalho a gente viu que é força vezes o deslocamento. Aqui já estou desprezando não, né? Não estou representando o produto escalar porque eles são paralelos. Tá? E aí a questão do sinal, né, positivo ou negativo, vai ser em função da nossa convenção de sinais mesmo. Então, se ele está se expandindo, é um trabalho positivo. Então, força vezes um deslocamento. No entanto, essa força é uma força de pressão. Então, pressão vezes a área vezes dx. Bom, como a área vezes a variação da posição vai me dar o volume deslocado, o trabalho vai ser P vezes o delta V, ou P dV, na forma diferencial. Se eu quiser saber o trabalho total, eu tenho que integrar esse trabalho infinitesimal. Então, de novo, a gente está vendo aqui a diferencial inexata, tá? Então, vai ser integral, se eu substituir PDV, né? Então, o meu integrando passa a ser o volume, integral do volume V1 até o volume V2 de PDV. Bom, o meu sistema, ele não necessariamente todos os estados que ele vai percorrer, quando ele sai do estado 1 para o estado 2,
nem todos esses estados são estados de equilíbrio, tá? Então, ele não precisa estar em equilíbrio em cada um deles, então ele pode estar em um estado de não equilíbrio. E nesse estado de não equilíbrio, a gente tem a variação das propriedades. Então, em um determinado ponto, essas propriedades podem variar com o tempo e em um determinado instante de tempo, elas podem variar espacialmente. Então, é importante a gente conhecer essa relação. Então, eu tenho o trabalho de V1 a V2 de PDV. Tá? E essa relação entre a pressão e o volume, ela pode ser difícil ou muitas vezes até impossível de ser obtida. Tá? Então, a gente utiliza uma aproximação, tá? Que é um processo de quase equilíbrio, que todos os estados por onde o sistema passa podem ser considerados estados de equilíbrio. É uma idealização, tá? Porque ele não está em equilíbrio, né? Porque se ele estivesse em equilíbrio, ele não mudaria de estado. Então, se ele já estava em equilíbrio, ele ficaria quietinho ali, mas a gente é uma aproximação que a gente faz para poder resolver o problema. Então, aqui, ó, qual que é o nosso objetivo, né? Eu quero achar a relação entre a pressão e o volume. E essa relação entre a pressão e o volume, ela pode ser feita de forma gráfica ou de forma analítica, através de equações. Então, primeiro a gente vai ver que é a relação gráfica. Então, o que seria a relação gráfica? Eu consigo plotar em uma curva, pressão, volume, a trajetória que o sistema percorreu. Então, inicialmente aqui ele estava na posição x1, que corresponde a um volume V1, e chegou em uma posição x2, que corresponde a um volume V2. Então, se a gente sabe que o trabalho é integral de P dV, o trabalho vai ser a área sobre essa curva. Tá? Então, a área sobre a curva integral de P dV. E aí, aqui eu mostro, né, nessa figura aquilo que a gente tinha falado, que o trabalho ele vai depender do processo ou do caminho percorrido pelo sistema entre os dois estados. Então, aqui tem três situações, a pressão vezes volume representados, e o sistema, né, ele está indo de uma posição inicial para uma posição final, que é a mesma nos três gráficos. Então, nessa primeira aqui, o que aconteceu? Em primeiro lugar, ele sofreu um processo de expansão, a pressão caiu, e depois passou por um processo isobárico, a pressão constante, onde o volume aumenta. Então, o trabalho ele é simplesmente esse retângulo pequenininho aqui. No segundo caso, ele passou por um processo isobárico a uma pressão mais alta e depois a pressão caiu. Então, a gente observa que o trabalho realizado nesse caso aqui é muito maior. Por quê? Porque o trabalho foi realizado em uma pressão muito mais alta. E aqui é um trabalho intermediário, né? Então, tem uma curva entre a pressão e o volume. Então, tem um trabalho menor do que na segunda situação, mas maior do que na primeira situação. Então, de fato, né, como a gente já tinha visto, o trabalho vai depender do caminho percorrido entre os estados inicial e final. E corrobora, né, a indicação de que o trabalho não é uma propriedade, pois não depende apenas dos estados inicial e final. Bom, essa foi a relação gráfica, a gente tem também a relação analítica. O que é a relação analítica? Quando eu consigo uma equação relacionando a pressão e o volume. Um caso especial que a gente tem é um processo politrópico. O processo politrópico é todo aquele em que a relação entre a pressão e o volume obedece a essa equação. Então, PV elevado a N é constante, e esse N vai variar dependendo do processo que a gente tem. Bom, se eu tenho um sistema, o volume é V, né, maiúsculo, no sistema a massa é constante. Então, essa relação escrita para o volume, ela vale também para o volume específico. Então, PV elevado a N é constante, PVzinho elevado a N também vai ser constante. Bom, se a gente tem N igual a 1, tá, para um gás ideal, o que eu tenho? Que PV é constante, tá? Então, seria um processo isotérmico para um gás ideal. Se eu tiver um N igual a 0, significa o quê? Que P é igual a uma constante, ou seja, é um processo isobárico. E a gente tem também outros exemplos de trabalho. Eu fixei, né, eu me concentrei principalmente no
trabalho realizado pela expansão ou compressão de um gás, que é o exemplo mais comum que a gente tem em termodinâmica mesmo. Então, o livro apresenta esses outros exemplos, eu só vou citar eles também. Então, a gente teria, por exemplo, o alongamento de uma barra sólida, ou o estiramento de uma partícula líquida, a potência transmitida por um eixo, a potência elétrica ou o trabalho devido à polarização ou magnetização. Bom, por enquanto é isso, eu vou fazer uns exemplos também, tá, de processo politrópico, e eles vão ficar nessa mesma playlist. Obrigada a todo mundo.